Você vai usar 2 aplicações de segunda e quinta, mais 2 aplicações de terça e sexta, tá? Isso vai tomar esse comprimidinho aqui, sempre antes do treino, vai usar whey, vai usar creatina, 10 gramas de creatina e tal, e cria um padrão de utilização, e ele em 6 meses fica forte, fibrado e tal, não sei o quê, e se desidrata, faz um pré-contest pesado, não vê exame nenhum, aumenta e começa a usar droga mais forte e sobe no palco de fisiculturismo. Esse cara vai falar assim, eu sou um atleta. Não, você não é um atleta, meu amigo. Você é um cara moldado em hormônio com a saúde pífia. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Diogo Base. Para você que não é inscrito, aperta aqui do lado. Não custa nada para você, isso vai nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais gente, tá? Ativa o sininho, tá aqui do lado, que nós vamos começar a trazer muitos posicionamentos sobre diversos esportes, tá? Não só do fisiculturismo, não só sobre vegano, sobre a minha alimentação que está bem flex também, vamos falar sobre alimentação, mas vamos falar de futebol, vamos falar de vôlei, de Olimpíada, de Copa América, de times, enfim, de diversos assuntos que são pertinentes, tá? E hoje, especificamente, eu esperei baixar um pouquinho. 10 dias atrás, nós presenciamos o falecimento de um fisiculturista, Joe Statics. Era aquele cara que tirava a camisa e tinha um controle de fibra muito grande, tá? Ficava legal, enfim, muito seco, tá? Não era tão enorme, ele era mais estético, né? Por isso o nome dele Joe Statics, tá? Então ele tinha aquele controle de fibra. O vídeo de hoje é sem cortes. Eu não tenho nenhum papel preparado aqui, não tem nada aqui que eu vou falar, é simplesmente abrir a câmera para me posicionar exatamente do que eu penso sobre o lifestyle. Muitas pessoas estão confundindo a concepção da palavra atleta. Um fisiculturista, agora eu vou fazer vocês pensarem, tá? Pense em uma pessoa que foi sedentária até os seus 15 anos de idade, e aí ela virou um adolescente semi-obeso ou pré-obeso, como vocês preferirem, ou até obeso. E aí a pessoa começar a alinhar uma alimentação com o médico, com o nutricionista, praticar um exercício físico, mas ele nunca foi, lá na educação física na escola, ele nunca foi o primeiro a ser escolhido no futebol, ou o primeiro a ser escolhido no basquete, ou o primeiro no vôlei, não, ele sempre foi os últimos a serem escolhidos. Tá? Vocês sabem o que eu estou falando. Tá? Ele não treinou ou não nasceu e não quis ser o melhor dentro desses esportes praticados nas educação físicas escolares. E aí ele chega com 17 anos, tendo dos 15 aos 17 entrar numa dieta restrita por causa da saúde dele, e ele começa a emagrecer, ele começa a ganhar mais uma massa muscular, porque ele entrou na musculação, e ele começa a gostar desta vida. Mas ele era sedentário até os 15, isso ele está com 17. E aí ele começa a gostar mais, a treinar mais, começa a comprar um whey protein, começa a comprar uma creatina, começa a entender que o corpo dele começou a responder, porque ele já está indo para o 3º ano de exercício e dieta ininterrupta, e ele criou isso como um hábito e um lifestyle, sabendo, pessoal, que um hábito, seja ele qual for, ele é desenhado, mapeado em 6, 7 dias, ele começa a ter uma concepção dentro do seu corpo com 21, mas a partir do dia 66 é que ele começa a virar um hábito. Existem estudos de mais de 2.000 pessoas em conjunto, em que a média dessas pessoas todas, teve gente que demorou 2 meses para criar um hábito, teve gente que demorou 8 meses, mas a média dessas 2.000 pessoas que foram estudadas de hábito foram 66 dias, em que o nosso cérebro e o corpo processou um hábito. Então esse menino processou um hábito em 2 anos. E aí ele começou a ganhar massa muscular, esteticamente ficar bonito, e ele seguiu por mais 2 anos, ele estava com 19 anos, ele encontra um coach de fisiculturismo. E o coach de fisiculturismo chega para ele e fala o seguinte: vem cá, eu vou te treinar da maneira que um fisiculturista precisa, com controle corporal, uma consciência corporal, contração total, deixar a musculatura sob tensão, e ele muda a estratégia do treino dele e ele consegue melhorar por mais 1 ano, sem usar nada,
comendo bem, tomando wheyzinho, creatina, repondo algumas vitaminas, enfim. E aí ele evolui muito. E ele, de forma natural, fica estético, bonito e saudável. Chega, sobe num palco de fisiculturismo, estreantes de qualquer campeonato simples, e vai bem. E pega gosto por isso. O coach dele chama: vem cá, você quer seguir essa vida? Você tem 20 para 21 anos. Você está desde os 15 treinando, mas dentro do fisiculturismo você está dentro dos 19. Você já entendeu, você vive isso como lifestyle. Tá? Esse menino já é atleta. Esse menino está há 5, 6 anos mudando a vida, criando um hábito, vivendo daquela forma. Ele não sabe o que é acordar e comer a pizza do dia seguinte. Não, ele entende que isso pode acontecer, mas ele vive uma vida de atleta sem nunca ter usado um hormônio. E aí com 21 anos ele começa a fazer um trabalho. Usa uma base hormonal, 250 miligramas por semana, usa outra base hormonal, 100 miligramas por semana, ele vai subindo, os níveis vão sendo controlados, e aí aos poucos ele vai subindo, e ele decidiu correr certos riscos para chegar num nível do fisiculturismo. E esse cara pode virar pró. Este é um atleta de fisiculturismo, ok? Este é um fisiculturista de verdade. Vamos para outra situação? Uma pessoa de 30 anos, que sempre jogou peladinho de futebol, sempre foi bom no futebol, era o escolhido dos times de futebol e de basquete lá da escola, ele era sempre o cara que ia para jogos escolares, enfim. Ele chega com 30 anos, tá meio gordinho, barrigudinho, porque toma cerveja, porque come um monte de porcaria, come torresmo depois do jogo de futebol, bebe uma cerveja, toma vinho todo final de semana, come hambúrguer, desregulado. E aí ele vai para musculação, e ele começa a treinar e prioriza a carga, e aqueles caras que fazem aqueles memes nas academias, e começa a empurrar peso, e socar peso, e fica encurtado, e não tem mobilidade, e ele começa a entrar, e alguém passa para ele: você vai fazer 5 refeições, de 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango, tá? Às 5, umas 7 da manhã, uma ao meio-dia, às 4 da tarde, às 8 da noite, às 11 da noite. E você vai treinar pra caramba e carga pra caramba. E aqui você vai usar 2 aplicações de segunda e quinta, mais 2 aplicações de terça e sexta, tá? Isso vai tomar esse comprimidinho aqui, sempre antes do treino, vai usar whey, vai usar creatina, 10 gramas de creatina e tal, e cria um padrão de utilização, e ele em 6 meses fica forte, fibrado e tal, não sei o quê, e se desidrata, faz um pré-contest pesado, não vê exame nenhum, aumenta e começa a usar droga mais forte e sobe no palco de fisiculturismo. Esse cara vai falar assim: eu sou um atleta. Não, você não é um atleta, meu amigo. Você é um cara moldado em hormônio com a saúde pífia. A tua probabilidade de falecimento ou de falência múltipla de algum órgão ou prejudicial, ou ter alguma coisa, se você usou insulina, ou você vai ter alguma coisa na tua vida, é muito grande. Isso é irresponsabilidade. Tanto sua, quanto do seu treinador, que te usou para fazer o nome dele. Você não é atleta. Você nunca será um atleta, tá? Dentro do fisiculturismo e dentro de qualquer outro esporte, você precisa, para você ser atleta, você precisa viver isso. Vamos usar o Cristiano Ronaldo de exemplo? Todo mundo fala o seguinte: o Cristiano Ronaldo não é o mais talentoso, mas o Cristiano Ronaldo é o melhor atleta, talvez, da história do futebol. Ele conseguiu tudo que ele conseguiu até hoje porque ele é o melhor atleta. O LeBron James, da NBA, talentosíssimo também, igual o Cristiano Ronaldo. Mas ninguém fala, ou quase ninguém fala, que ele é melhor que o Michael Jordan. Ninguém, é muita gente, né? Aliás, é pouca gente, sempre tem alguém que vai falar. O Jordan era um exímio atleta, mas tinha um talento absurdo, igual o Pelé. Talento absurdo e super atleta. Tá? Diferentemente do Garrincha, que tinha um talento absurdo jogado fora, porque ele não era atleta. Vocês estão entendendo a diferença de um atleta para um cara que não é atleta? Tá, vamos lá. Sou fãzaço do Ronaldinho Gaúcho. Fãzaço. Para mim ele tinha como ser um dos melhores da história. Aliás, ele é um dos melhores da história para mim. Ele podia ser o melhor da história. Talentosíssimo. E decidiu curtir a vida e tá certo. Legal. Mas ele deixou de ser atleta em algum momento. Vocês estão entendendo o que é ser atleta, o que não é ser atleta? Ser atleta é você viver isso. Não é você construir na base de hormônios, subir no palco de fisiculturismo, desidratando,
subindo sal, subindo água, e desce, 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 seca, 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 seca. E aí, porra, a saúde vai pra merda e você vai só pro palco do fisiculturismo. Tá? Isso não é ser atleta. Vocês entenderam a diferença? Joe Statics. Eu não sei dizer se ele era atleta ou não. Eu sei dizer que os resultados deles eram maravilhosos. O corpo dele era maravilhoso. Pô, legal pra caramba. Maneiraço. Maneiraço. Maneiraço, lindo, legal, pô, estiloso, ó, clean, tirava a camisa, fibrado e tal. Tem uma pessoa que falava mal do corpo dele. A qual custo? 30 anos morreu. Eu tenho 40. O meu corpo, da maneira que está, me segue desde os 34. E olha que eu era atleta antes, mas chegou um período, um momento que eu era diretor de empresa, em que eu fiquei uns 6 anos treinando por estética, comia, porque eu comecei a ganhar dinheiro, e aí eu queria comer uma pizza, eu pedia uma pizza. Então eu tive uns 6, 7 anos sabáticos dentro do esporte, pode-se dizer assim, porque eu quis isso. Mas quando eu retornei pro esporte, o esporte faz parte da minha vida, eu não sei o que é não ter dieta, eu não sei o que é não treinar. Eu sou um atleta, mas eu nunca subi num palco de fisiculturismo e nem sei se subirei. Não sei se eu tenho vontade disso, mas pode ter certeza que o corpo que vocês estão vendo aqui é o corpo que eu vou ter com 70 anos, se tudo der certo. Né? Se tudo der certo, a gente não sabe o dia de amanhã. Tá? O que a gente sabe é o seguinte, a partir do momento que você faz a utilização de alguma coisa, você tem riscos. O Joe Statics foi a maior prova disso. E eu acho o seguinte, a partir de 2020 para cá, vamos dizer o seguinte, que o fisiculturismo está fazendo isso aqui. Ó. Vocês já pararam para pensar que no Brasil, todas as crianças acompanhavam futebol e viviam e tinham o sonho de ser jogador de futebol. Hoje, a grande parte das crianças quer ser jogador de futebol, quer. Todo mundo assiste a Copa do Mundo? Sim. É divertido, até quem não gosta de futebol. Mas o crescimento exponencial de crianças que querem virar fisiculturista é gigantesco. Eu não sei de dados, mas eu garanto aqui. Hoje o fisiculturismo está em segundo esporte mais praticado no Brasil, em segundo esporte de maior nível de vontade e sonhos das crianças serem. Por quê? Será que é mais fácil, agora o nível de consciência, será que é mais fácil você, de 15 anos, entrar num teste do Barcelona, do Real Madrid, ou não vamos muito longe, do Flamengo e do Palmeiras, que são os dois times hoje de mais alta elite no futebol, que ganham tudo? É mais fácil você entrar na base do Flamengo e do Palmeiras e ser remunerado lá e virar um potencial jogador profissional do Flamengo e do Palmeiras que pode ser vendido depois para Barcelona, para Real Madrid, para Milan, para Inter de Milão, para PSG, para Manchester City, Manchester United, Liverpool? Ou será que é mais fácil você se entupir de hormônio, se autonomear de atleta e no ano que vem você subir num palco de fisiculturismo e ganhar um campeonato carioca de fisiculturismo, um campeonato mineiro, ou você ir para os Estados Unidos numa competição estadual de Massachusetts e ser um top 3 lá? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Ser jogador de futebol profissional do Flamengo e do Palmeiras? Ou você ganhar um campeonato em Massachusetts, Minas, Santa Catarina? Parar para pensar que para você subir num palco de fisiculturismo de estreantes basta você querer? E para você jogar no Palmeiras e no Flamengo, e estou usando só esses dois de exemplo, tá? Para você jogar no Palmeiras e no Flamengo, não basta só você querer? Está entendendo o porquê que tem tanto pseudo-atleta por aí no fisiculturismo? Pessoal, entenda a partir de hoje que nem todas as pessoas que sobem num palco de fisiculturismo são atletas. Entendam isso. Isso tem que ficar muito claro. Então aqui, eu lamento demais o falecimento do Joe Statics, mas assim, afirmo que infelizmente nós precisamos nos acostumar com o falecimento dentro do fisiculturismo. Infelizmente. Porque cada vez mais vai acontecer mais. Porque as pessoas estão se entupindo de insulina,
As pessoas estão se entupindo sem controle nenhum de hormônio. E aí quando a gente fala que o CRM proibiu os médicos de receitarem o hormônio, é para tentar coibir um pouquinho, só um pouquinho. Porque tem muita gente que nem sabe o que é fazer qualquer tipo de exercício físico, que vai no médico e se enfia Ozempic para dentro. Ozempic, remédio para diabetes, que toma oxandrolona, 20 miligramas, 10 miligramas de manhã, 10 antes do treino. Olha o risco. Qual é o nexo da busca pelo corpo perfeito? Porque você não tem um corpo saudável. O corpo saudável é bonito também. Meu corpo é saudável. Eu acho que o meu corpo, inclusive, está acima da média, porque eu tenho essa construção de atleta, eu vivo um lifestyle dentro do fisiculturismo, eu tenho certos receios, tá? Eu falo aqui o que eu uso 1 ml de Durateston, 250 miligramas uma aplicação a cada 7 dias, a outra a cada 10, uma 7 a cada 10. E se vocês quiserem, eu mostro. Eu já mostrei meus exames aqui na dieta vegetariana estrita que eu fiz. Volta uns vídeos para trás aqui, olha. E se quiserem, comenta aqui embaixo. Eu mostro de novo, venho no vídeo e mostro. Não, aqui tá prometido. Eu vou entrar, vou mostrar quais os níveis dos meus exames nunca estiveram tão bons. Por quê? Porque eu tenho uma concepção dentro do fisiculturismo, dentro do esporte. Eu nasci na natação, fui jogador de futebol profissional na base do Vasco da Gama. Por isso que eu falo com propriedade como é difícil, tá? Então fica aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo extremamente importante. Compartilhe com os seus amigos. Tenham consciência. Eu quero que vocês não usem? Não estou falando. Eu quero que vocês tenham consciência do risco que vocês terão usando pouco ou usando muito, ou não usando, ou usando sem saber o que está fazendo, tá? Muita gente lá na pandemia questionava a vacina. Não estou falando bem ou mal da vacina não, tá? Não estou falando não. Não vou me posicionar em termos de Covid aqui. Mas muita gente que usa muito hormônio falou para mim, eu não vou tomar vacina, eu não sei o que tem nela. Você sabe o que tem do hormônio underground que você está tomando? E assim encerra o vídeo. Fica no nível de consciência aqui, vamos conversando, segue, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui. Esse vídeo é extremamente importante em níveis de consciência, não de você que usa 1 milhão de coisas. Eu quero até te atingir. Talvez você dê risada de mim aqui, mas eu quero atingir você que não usa, que está pensando em usar. Ou que você que é pai de família, ou mãe de família. Tá? E você que tem os seus filhos, está usando um monte de porcaria para se recuperar da gravidez, ou para ficar fortinho, ou para se autonomear atleta. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Fui!